Muito bem, amigos do Jornal de Piracicaba, do JP Podcast, nós vamos conversar hoje com o Robson Santos, ele que é psicólogo clínico, especialista em hipnose. E nós vamos falar justamente sobre a hipnose na psicologia clínica, na prática da hipnose na psicologia clínica. Robson gentilmente vem aqui ao estúdio do Jornal de Piracicaba. Como é que vai, Robson? Tudo bem? Graças a Deus, tudo ótimo, André. E você? Tudo bem, muito obrigado pela visita aqui, por vir até aqui. Eu que agradeço o convite. Tá. Vamos falar de hipnose. A gente tem sempre muitas dúvidas com relação a esse tema, Robson, porque também esse tema sempre foi muito abordado em filmes, né? A pessoa passa a mão na cabeça da outra pessoa, dorme, hipnotiza, uma coisa assim, e consegue tudo, né? Eu queria que você me explicasse inicialmente o que é a hipnose. Bom, tem várias teorias com relação à hipnose, André. Existem teorias de estado, teorias de não estado. Então, assim, normalmente essa explicação é muito técnica, mas eu sempre gosto de falar, né, que a hipnose basicamente é atenção focada. Às vezes você vê um torcedor fanático de futebol, por exemplo, ele está com os olhos fixos na TV, toca a campainha, toca o telefone, alguém chama, ele ouve, mas ele prefere ficar com a atenção focada na TV. Essa atenção focada, isso é hipnose. Às vezes a pessoa que insiste em chamar, ele faz assim para dizer que ouviu, né, mas ele continua prestando atenção na TV. Então, isso é hipnose. Às vezes a gente está dirigindo, começa a pensar alguma coisa, a hora que a gente vê, a gente já chegou no lugar, nossa, mas já cheguei, né? Não viu tudo que passou ali. Exatamente. Eu tô acostumado a ir da minha casa pro consultório todo dia, né? Teve um domingo que eu tava indo com meu filho pra Rua do Porto aqui e comecei a pensar algumas coisas, a hora que eu vi, eu tava fazendo caminho pro consultório. Falei, não tô indo pro consultório, tô indo pra Rua do Porto. Mas esse pensamento, que é a atenção focada, fez com que entrasse no piloto automático. Eu tava dormindo? Não. Eu tava atento às placas. Essa atenção focada que você fala, desculpa te interromper, mas é assim, a pessoa faz algo e ela já não pensa mais para fazer. Ela vai lá, simplesmente faz, porque ela está fazendo aquilo todo dia, toda hora. Exatamente, um processo automático, né? Então, assim, nesse caso do carro, eu não estava dormindo. Eu estava atento às placas par, semáforos vermelhos, ao trânsito, mas estava em estado de hipnose. Às vezes você está assistindo uma aula, uma palestra, a palestra é chata, dá dor nas costas, muda de posição, você olha para o relógio, o tempo não passa. Em contrapartida, quando a aula ou a palestra é agradável, você fica prestando atenção, você ignora o desconforto da cadeira, toca o sinal, você fala, nossa, mas já acabou. São dois fenômenos de hipnose, uma anestesia e uma analgesia, porque você ignorou o desconforto da cadeira, e uma distorção do tempo, que você teve a impressão de que o tempo passou mais rápido. Isso é hipnose. Não passou. O tempo não passou mais rápido. Não, é só a impressão, né? É isso que nós chamamos de distorção de tempo. Às vezes a gente acorda de manhã, pega uma xícara de café, senta na cadeira e fica olhando para a xícara, imóvel, e com o pensamento lá longe, focado em alguma coisa. Isso é hipnose. Então nós entramos no estado de hipnose todos os dias, 20 vezes, 30 vezes. Então é uma coisa muito mais simples, né, do que aquilo que as pessoas imaginam. Só que quando nós fazemos isso no consultório, a atenção focada fica naquilo que eu estou falando. A hipnose é um pensamento intensificado, né? E durante o processo da terapia no consultório com hipnose é totalmente diferente, né? Porque isso é dirigido, então tem uma outra função, que é uma função terapêutica, né? Na psicologia, quando que ela é indicada e, por exemplo, o paciente que busca a hipnose ou o psicólogo especialista nisso que vai falar, não, nesse caso é indicado que se faça para um resultado mais promissor? Assim, André, a minha abordagem em psicologia é terapia cognitivo-comportamental. Uma das mais eficientes abordagens em psicologia, aquela que tem mais evidência científica do funcionamento dela. E as pesquisas demonstram que as técnicas da terapia cognitivo-comportamental associadas com a hipnose, os resultados se potencializam. Então, assim, muitas vezes as pessoas elas acham que a hipnose é uma mágica, que você fecha os olhos, abre os olhos, está resolvido o problema. E não é assim que acontece. Infelizmente, tem muitas pessoas que fazem curso de final de semana de hipnose, começam a atender pessoas, né, e acham que essa mágica vai acontecer. E isso não acontece. Então, a hipnose ela é uma ferramenta do psicólogo, do psiquiatra, do médico, né, na sua área de atuação. Fisioterapeuta também, terapia ocupacional, que recentemente foi regulamentado pelo Conselho. Então, assim, quando as pessoas me procuram, elas sabem que eu faço hipnose. E o tratamento
com terapia cognitivo-comportamental associado com hipnose, ele é muito mais rápido. E também outra situação em que as pessoas me procuram é que quando elas tentaram todas as outras coisas falharam, aí elas falam, vou tentar fazer hipnose para ver se eu consigo um resultado melhor. Né? Então, basicamente, quando as pessoas me procuram, é dessa forma. E se aplica a maioria dos problemas psicológicos. Né? Então, por exemplo, com uma fobia, por exemplo, uma coisa simples, mas, por exemplo, medo de elevador. A pessoa não entra no elevador de jeito nenhum. Isso por exemplo, cura, não sei se é curar também o termo, corrige esse comportamento? Tá. A hipnose por si só, ela não resolve isso, André. O que nós temos que fazer é uma técnica que nós chamamos de dessensibilização sistemática. Então, o que eu faço? Eu faço hipnose com a pessoa, faço ela imaginar que ela está andando de elevador, associando sensações de tranquilidade, segurança, confiança, bem-estar. E enquanto ela imagina isso, e a hipnose é um pensamento intensificado, e ela faz o pareamento das sensações de bem-estar com ela imaginando que está andando de elevador, esse é o primeiro passo. O meu consultório fica no 6º andar. Então, o que eu faço depois? Eu coloco lá a pessoa num horário... Você faz a hipnose do térreo, né? Agora você sobe. É mais ou menos assim. Né? A dessensibilização sistemática é uma exposição gradual àquilo que é fóbico para a pessoa. Então, eu coloco a pessoa num horário às 19 horas, em que o prédio está vazio e que eu posso ficar ali no elevador. Então a gente vai no elevador, eu mostro para a pessoa, isso daqui, esse barulho que fica fazendo, esse apito, é porque é um sensor, a porta não fecha enquanto você ficar com a mão aqui, explico que tem lá um botão para chamar o porteiro lá embaixo. Né? Depois eu falo para a pessoa, vamos descer um andar, né, junto comigo, então a gente desce um andar, sobe um andar, depois desce 2 andares, sobe 2 andares, depois a gente vai até o térreo, depois a gente vai até a cobertura, né? E a pessoa vai se habituando a isso, né? Vai ficando cada vez mais tranquilo. E depois ela faz sozinha, então ela desce um andar, sobe 1, desce 2, sobe 2, e chega uma hora que ela está subindo e descendo ali e ela dessensibilizou daquilo. Né? Eu estou dizendo assim resumidamente, né, como funciona, mas basicamente é isso. Você não consegue curar uma fobia com terapia de conversa. Você tem que usar uma técnica, e a única técnica para resolver isso é a técnica de exposição, é a técnica de dessensibilização sistemática. Você pode fazer 20 anos de terapia de conversa que não vai resolver. A hipnose ela pode ser utilizada também no tratamento de depressão? Também, depressão. E isso é um problema muito sério, né? E eu acho de uma irresponsabilidade gigantesca, né? Pessoas falarem que curam depressão com hipnose, com uma sessão, 2 sessões, 3 sessões. Não existe absolutamente nenhuma evidência científica disso. Tanto é que o tratamento, né, da depressão ele é extremamente complexo, né, mesmo com hipnose, e não é o manejo, né, do tratamento da depressão não é um tratamento simples que qualquer pessoa possa fazer, e isso é extremamente perigoso. Mas, como eu falei, eu uso as técnicas, né, da terapia cognitivo-comportamental associada à hipnose para tratamento de depressão também. Mas não é uma sessão, 2 sessões, 3 sessões que resolve isso. Crianças fazem hipnose também? Não podem ser submetidas à hipnose? Podem também. A partir dos 3 anos de idade é 3? uma... Isso. Só que é uma abordagem completamente diferente, né? Com histórias, com super-heróis, e a criança imagina tudo aquilo, né? Eu conheço por cima porque eu estudei um pouco, mas não é minha especialidade. Mas eu tenho colegas que fazem, né, tratamento psicológico com crianças usando hipnose. Quando se é adulto, né, e aí vem aquela imagem de quando a gente vê em filmes, enfim, a pessoa usa hipnose, faz hipnose, a pessoa volta lá atrás, quando era pequenininho e tal. Como que funciona isso? Você está falando da regressão, né? Da regressão. Tá. Todo fenômeno de hipnose formal, André, ele acontece sem hipnose formal. Por exemplo... essa distorção do tempo que eu falei. Né? Às vezes você está assistindo um filme, uma aula, uma palestra, e aí você tem a impressão de que passou mais rápido o tempo, quando na realidade não passou. Né? Isso é um fenômeno de hipnose. Amnésia é um fenômeno de hipnose. E quantas vezes você encontrou uma pessoa na rua e falou, nossa, eu conheço essa pessoa, mas não lembro o nome dela. Né? Então você teve uma amnésia ali, né, sem hipnose formal. Um dos fenômenos mais complexos que existe em hipnose é o que nós chamamos de alucinação negativa. O que é uma alucinação negativa? O objeto está ali na sua frente e você não consegue enxergar aquele objeto. Só que no seu dia a dia, às vezes você está olhando, você está procurando alguma coisa e aquele objeto está ali na sua frente e você não consegue enxergar. Para você ter uma ideia,
há uns anos atrás, no corredor do meu consultório, tinha alguns sofás, porque tinha um consultório muito lotado e que ficava muito cheio a sala de espera, então as pessoas sentavam nesses sofás, porque na verdade eram 2. Eu atendi uma paciente já fazia quase 2 meses e eu atendi ela logo depois do almoço, era 1 hora mais ou menos, e um dia ela chegou mais cedo, né? O consultório estava fechado, a secretária não tinha chegado ainda, eu também não tinha chegado, e ela estava sentada nesses sofás. Aí eu entrei, né? Abri o consultório, entrei e tal. Como eu falei, fazia 2 meses quase que eu estava atendendo ela. E ela perguntou para mim, quando que vocês colocaram esses sofás aí? Né? Eu falei para ela, esses sofás sempre estiveram aí. Ela falou, nossa, eu nunca reparei. Por quê? Ela chegava, passava pelo sofá, entrava no meu consultório e não prestava atenção naqueles sofás que estavam ali. Então, isso é uma alucinação negativa. Agora, voltando, né, à questão da regressão, né, é uma coisa muito simples também, André. Eu vou dar um outro exemplo. Na minha adolescência, no início da minha vida adulta, eu passava o Réveillon e o Carnaval com meu irmão, meus primos, alguns amigos, né, sempre numa praia lá em Caraguatatuba. E tenho ótimas recordações daquela época, né? Hoje todo mundo casado, com filho, cada um para um lado e tal. Mas há uns 10 anos atrás, mais ou menos, eu estava indo com uma ex-namorada minha para Ubatuba e nós estávamos passando perto desse bairro. E eu falei para ela, o bairro que eu falava para você que a gente ficava e tal, a gente pode entrar aí para ver como é que tá? Ela falou, vamos lá. Entramos no bairro, né, as ruas todas asfaltadas, naquela época as ruas eram de terra, um monte de comércio, naquela época só tinha um mercadinho. E eu parei em frente à casa onde nós sempre ficávamos hospedados, André. Eu desci do carro e comecei a lembrar, né, das pessoas andando de bicicleta ali na rua de terra. Comecei a lembrar de umas meninas que ficavam hospedadas no mesmo período, né, ali na casa da frente. À noite a gente ficava ali conversando, né? O meu irmão era o mais novo de todos, meu irmão tinha 17 anos e ela chamava o meu irmão de Tim, né, porque ele era o mais novinho ali. E eu comecei a lembrar de tudo isso e eu fiquei emocionado, a ponto dos meus olhos lacrimejarem. Eu estava hipnotizado. Sim, eu falei para você que a hipnose é atenção focada. Eu estava com a atenção focada numa lembrança. Então, a regressão, ela é isso, né? As pessoas regridem todos os dias, lembrando de situações, histórias que trazem emoção. E quando, né, eu faço regressão no consultório, não é comum, né? Não é uma técnica que os psicólogos usam muito hoje em dia, mas quando eu fazia, é mais ou menos isso, André. A pessoa sabe que ela está no consultório, mas ela começa a lembrar de situações que talvez aquelas situações possam ter trazido, né, o problema que ela tem atualmente. Então, a regressão é isso, nada mais do que uma lembrança, um pensamento focado numa lembrança associado com emoções intensas. Mas aí, por exemplo, primeiro, a pessoa tá consciente, ela tá acordada, ela não dorme, né? Sim. Agora, mesmo fatos assim de uma idade, a pessoa tem 50 anos, regride aos 3 anos, 2, 3 anos, é possível? Olha, essa pergunta é muito boa pelo seguinte, André. Porque pode ter traumas que estão ligados àquela ou não. Então, a questão é a seguinte. Existem muitas pessoas que fazem regressão e começam, por exemplo, a lembrar, entre aspas, de situações que aconteceram na vida intrauterina. Né? Só que... Mas como é que identifica isso? Como é que dá para falar assim? Então, esse é um problema, porque quando você é um feto, você não tem o cérebro totalmente formado. E não tendo o cérebro totalmente formado, você não tem registro de memória. Tá? Então, isso nós chamamos de fabulação ou pseudomemória. Ou seja, a pessoa inventa uma história, né, simplesmente, muitas vezes, para agradar o próprio psicólogo, ou o próprio profissional que está fazendo hipnose ali. Mas, assim, evidência científica de que existem registros de memória a partir daí, porque normalmente as pessoas começam ali a ter lembranças, né, a partir dos 2 anos de idade, 3 anos de idade. Aí já é possível. Aí já é possível. Né? Mas, assim, a hipnose ela não potencializa a memória. Né? Então, isso é um mito que muitas pessoas acham que vai melhorar a memória com hipnose, e isso não é uma coisa que acontece. Mas vamos supor, naquela pergunta, numa criança de 3 anos, uma pessoa que pode descobrir uma solução para um determinado problema a partir de uma hipnose, de uma regressão, ao ponto de chegar aos 3, 4 anos de idade, aí seria, por exemplo,
ela conseguiria se lembrar ou reviver aquilo? Então, André, isso, essa questão de você lembrar de coisas, situações do passado, é mais uma abordagem psicanalítica, né? Onde você tendo lá uma lembrança de determinada situação, aquela lembrança vai liberar uma energia que você vai conseguir resolver o problema, né? Isso não é uma coisa que tem evidência científica disso. Todo problema psicológico, André, ele é resolvido no aqui e no agora, no hoje, no momento presente. Por mais que você tenha aprendizados de situações do passado, né, que causaram o problema atual, né, não é revivendo ou relembrando que isso vai ser resolvido. Vai ser resolvido associando ou usando, né, técnicas específicas para que você consiga superar os problemas no aqui e no agora. Tanto é que a terapia cognitivo-comportamental, a comportamental, né, elas não buscam, né, a gente até ouve, né, os pacientes, histórias do passado e tal, mas a resolução do problema se dá sempre no aqui e no agora, no momento presente. Os métodos de realização da hipnose, né, de aplicação, enfim, são os mesmos em todos os casos? Existem centenas de técnicas, né? Então, existem técnicas, né, de relaxamento progressivo, técnicas de indução por choque, que é a que a gente chama de indução instantânea, né? Normalmente... O que é essa indução por choque? É, Porque senão quem está achando pega um fio e pum do cara. Normalmente eu uso a indução de choque, uma indução que a gente chama de hand drop, né, que é queda de mão em inglês, que é quando eu faço, normalmente no consultório eu uso uma técnica que nós chamamos de técnica Dave Elman, e é uma técnica rápida de hipnose. Então, quando a pessoa aprendeu a entrar no estado de hipnose de modo formal no consultório, né, aí sim, nessa segunda sessão, terceira sessão, eu uso a técnica de choque, né, ou indução instantânea. Basicamente, é uma puxada de mão, né, ou uma pressão onde eu tiro a mão rapidamente e a pessoa ela entra numa reação que nós chamamos de reação vagal, né, então ela entra instantaneamente no estado de hipnose. Mas eu faço isso, né, depois de já ter feito isso de outras formas, né? Porque se eu faço isso a primeira vez, a pessoa vai achar meio estranho. Então, quando ela já está acostumada, aí sim, ó, tem pouco tempo ali, então isso coloca a pessoa no estado de hipnose ali em poucos segundos, né? 2 segundos, 3 segundos, você já consegue colocar a pessoa no estado de hipnose. A recuperação da hipnose é instantânea? Eu não sei se é recuperação que fala, por exemplo, a pessoa está lá, né, durante o procedimento, do atendimento, digamos assim, acabou, pum, levanta e vai embora? Não, normalmente a pessoa ela fica num estado meio letárgico, né? E esse estado letárgico ele dura alguns minutos. E dependendo da intensidade com que a pessoa responde à hipnose, né? Esse estado de relaxamento, esse estado de letargia, ele é tão intenso, né? Que eu falo, ó, fica um pouquinho aí na sala de espera e tal, depois você vai embora, né? Mas é uma coisa rápida, ela é passageira. Só que assim, esse estado de bem-estar depois da hipnose, né? Ele dura muitas vezes ali algumas horas, às vezes alguns dias, né? E dependendo da intensidade com que a pessoa responde à hipnose, se a queixa da pessoa for uma queixa simples, como roer unha, por exemplo, uma sessão, por exemplo, é suficiente para resolver o problema da pessoa, né? Você tem algum caso que você pode citar assim, que falou, poxa, deu um resultado bacana, e especificamente por conta da hipnose realizada? Tem vários, né? Inclusive tem vários depoimentos na minha página do Instagram, no meu site. Tem duas situações, né? Eu tinha uma paciente que ela tinha uma fobia muito severa de barata. E eu estava atendendo uma pessoa e nós ouvimos um grito medonho da sala de espera, né? E todo mundo saiu lá para ver o que tinha acontecido. Ela estava folheando uma revista e viu uma foto de uma barata. E toda vez que aparecia uma barata na casa dela, ela tinha que chamar o marido dela para matar. Ela chorava, ela gritava e tal. E eu fiz a dessensibilização, coloquei ela em estado de hipnose, fiz ela imaginar, né, que ela estava ali vendo uma barata, se sentindo segura, confiante e matando a barata. Depois que terminou a hipnose, eu tenho barata de plástico no consultório, aí mostrei a barata para ela, a reação dela foi mais tranquila, depois a gente viu vídeos e fotos, né? E depois, o que aconteceu?
Na casa dela, né, depois de umas semanas, apareceu uma barata. E ao invés dela ter aquela reação de chorar, de gritar, de correr, ela simplesmente pegou uma vassoura e matou a barata. Né? E a partir daí, acho que talvez seja interessante dar essa explicação, né? Mas ela passou a pensar de uma forma diferente. A cura, o que nós chamamos de reframe, né? Aliás, a cura, ela se dá a partir do reframe. Reframe é quando a pessoa pensa diferente com relação a uma situação. Quando ela matou a barata, ela pensou assim, nossa, não era esse bicho de 7 cabeças que eu imaginava. E a partir daquele momento, a fobia desapareceu completamente. Esse é um caso. Né? Eu tenho um caso também, né, entre vários, de um paciente que ele roía a unha. Ele entrou no estado mais profundo de hipnose, que só 15% de pessoas entram, André. Eu não sei se você já viu vídeos de pessoas comendo cebola, achando que é maçã. Isso que as pessoas veem na TV. As pessoas acham que a hipnose tem que ser daquele jeito. Não é. Só 15% das pessoas respondem dessa forma tão intensa a hipnose. Então, quando a pessoa vê na TV lá a pessoa comendo uma cebola achando que é maçã, ou esquecendo o nome, ou, sei lá, atravessando uma agulha no pescoço, é porque essa pessoa ela responde da forma mais intensa à hipnose. E não é todo mundo que responde dessa forma. E esse rapaz, ele entrou nesse estado, né? No estado mais profundo, e quando eu percebi, eu falei, nossa, legal, ele vai parar de roer unha hoje. Porque roer unha... Você já da experiência já diz, né? Sim, sim. E mesmo em estados leves e médios de hipnose, roer unha é uma das coisas mais fáceis de serem resolvidas, né? E aí eu dei as sugestões para ele parar de roer as unhas, terminei a sessão, né? Falei para ele abrir os olhos. Aí ele abriu os olhos e falei, e aí, como foi? Ele falou, eu não fui hipnotizado. Isso porque ele estava no estado mais profundo. Eu falei, mas por que você acha que você não estava hipnotizado? Ele falou, simplesmente eu estava com os olhos fechados, prestando atenção no que você estava falando. Tocou o telefone, eu ouvi, passou uma ambulância, eu ouvi. Se eu quisesse abrir os olhos e levantar e ir embora, eu iria. Eu falei, mas o que você esperava? A resposta dele, eu achei que fosse perder os sentidos. Ou seja, as pessoas pensam que a hipnose é uma anestesia geral, né? Que você abre os olhos, quem sou eu, onde estou, né? E não tem nada disso. E eu marquei para ele uma sessão na semana seguinte, ele não veio. Eu pensei, bom, ele achou que não foi hipnotizado, por isso que ele não veio, mas eu sabia que ele é pai de roer as unhas. Aí passou uns 2 meses, mais ou menos, ele liga perguntando se podia marcar uma sessão. Eu falei, pode, né? Aí quando eu vou na sala de espera, eu estendo a mão para cumprimentá-lo, ele não me cumprimenta. Ele faz assim, mostra as unhas todas crescidas, bem cuidadas, né? Ele falou, eu só acredito agora que eu fui hipnotizado porque meu desejo de roer unha desapareceu desde aquele dia. Nossa. E ele voltou porque ele viu que tinha funcionado, né? E tinha outras questões que ele queria resolver, né? Então, eu tinha um caso também de um músico que tocava violão, né? E tinha uma fobia social muito intensa. Era uma ansiedade gigantesca ele se apresentar em público, e o sonho dele era cantar, né? E nós fizemos uma sessão, né? Uma, né? Na verdade, assim, é um tratamento. Sim, Às vezes acontece da pessoa resolver em uma sessão, mas não é regra, né? Se a pessoa responde de uma forma intensa e se a queixa é uma queixa simples, pode acontecer. Mas normalmente eu faço um tratamento, 5 sessões, 10 sessões. Para o tratamento de outras coisas como obesidade, tabagismo, alcoolismo, depressão e dependência química, né, o tratamento ele é mais longo, mais de 15 sessões e tal. Mas, via de regra, o que eu faço é terapia breve. Quanto mais rápido resolver o problema da pessoa, melhor. Então, assim, a gente fez uma sessão, ele já começou a tocar, né, sem aquela ansiedade toda, sem aquele... porque, assim, ele era músico, se apresentava, mas ele ficava lá no fundo, sentava lá no fundo. Ele com medo... ficava, né, naquela, falou, tô escondido. Uma posição de defesa aqui também, né? Tô escondido, ninguém tá me vendo, né? E a partir da segunda sessão, terceira sessão, ele começou a cantar. Porque o sonho dele era cantar. Inclusive, o depoimento dele muito emocionante que eu tenho lá na minha página do Instagram, onde ele fala que foi um milagre, né? Então, são coisas que acontecem, que marcam, né? E são 17 anos de clínica, né? Então, aí tenho milhares de casos, de situações que são bastante interessantes. Tem um paciente que sofreu de psoríase, né, de uma forma muito, muito intensa. Nós fizemos 4 sessões e na primeira vez que ele chegou, toda descamada a pele dele, inclusive na orelha, né, e ficava todo cheio de escamação na minha poltrona. E depois de 4 sessões, ele totalmente sem absolutamente nenhuma ferida, só uma vermelhidão, mostrando que em algum momento aquilo lá teve uma irritação. Inclusive, eu tenho foto do antes e depois da mão dele, né, na minha página do Instagram também. Então, um caso impressionante, né, que
foi resolvido em apenas 4 sessões. Então tem umas centenas e milhares de casos, né, que são, mas alguns marcam mais do que outros, né? No caso, você falou do tabagismo, do alcoolismo, essas são dependências químicas, acredito que também psicológicas, né? Mas tem a química que faz a pessoa procurar aquele tipo de produto. Como é que a hipnose age nesse sentido? Sim, todo comportamento ele tem uma função, André. Às vezes é uma função de relaxar, às vezes é uma função de se esquivar de determinada situação. Então, o que nós temos que fazer é uma análise funcional do comportamento, ver quais são as funções daquele comportamento. E todo comportamento tem o que nós chamamos de antecedentes, né? O que leva a pessoa a fumar, por exemplo, né? Sei lá, a pessoa toma um café e aquilo leva ela a acender um cigarro. Então, se a pessoa tem chocolate na geladeira, ela vai lá e come chocolate. As contingências do ambiente, né, muitas vezes facilitam determinado tipo de comportamento. Então, quando você sabe qual é a função do comportamento, quais são as contingências, né, os reforçadores que levam a pessoa a ter aquele determinado tipo de comportamento, o que nós fazemos é manipular essas contingências, né, para diminuir a frequência do comportamento e para que a pessoa pare. Agora, a questão da fissura, né, é a questão do tempo mesmo, para que a pessoa possa ali, né, com o passar do tempo, ir se habituando a ficar sem aquela substância, seja o cigarro, seja, sei lá, maconha, cocaína ou álcool, né, ou qualquer outro tipo de substância química. A gente pode dizer, Robson, que a hipnose substitui medicação química, enfim, essa coisa toda, não? A própria terapia cognitivo-comportamental, muitas vezes, André, ela muda a neurobiologia do cérebro. Então, em muitas situações, para tratamento de ansiedade, ela é muito mais eficiente do que medicamento. Então, associado com a hipnose, né, pode-se dizer que em muitos casos é mais eficiente do que medicamentos, sim. Porque também é uma questão, digamos assim, mais saudável, né? Porque a medicação é química, né? Também é uma droga, né? E sei lá, é óbvio que sempre deve ser o uso de drogas deve ser feito com receituário médico, enfim, essa coisa toda. Mas quanto menos, melhor, né? Não, exatamente. A questão é que as pessoas, muitas vezes, elas querem uma solução rápida, mágica, né, para aquele problema que ela está sentindo. Eu lembro uma vez que eu atendi uma senhora, né, e ela respondeu super bem a hipnose e tal. Eu falei, nossa, vai dar um bom resultado. Só que quando eu falei para ela que talvez a gente precisasse ali de umas 4 ou 5 sessões, ela preferiu tomar um ansiolítico, preferiu ir procurar um psiquiatra. Aquele efeito imediato, praticamente? Exatamente, para que ela se sentisse bem ali de uma forma mais rápida. Eu não sou absolutamente contra medicamento, em muitas situações é necessário medicamento em conjunto com a psicoterapia, né? A questão é que somente o medicamento ele não resolve o problema. Se a pessoa não souber ou não aprender a lidar com aquelas emoções que ela tem ali dentro dela, né? Se ela não aprender a lidar com isso, o problema vai continuar, né, a partir do momento em que ela para de tomar medicamento. Agora, é sempre importante, né, Robson, que quando você fala desse tipo de situação, de atendimento, é sempre importante dizer que profissionais devem ser procurados, como aquilo que você disse no começo. Não dá para confiar numa pessoa que sai, faz um curso de fim de semana, chega na segunda-feira, agora eu estou fazendo hipnose, por exemplo, né? Tem que tomar esse cuidado, né? Exatamente. E isso é um problema muito sério, né, André? Porque, como eu falei, a hipnose ela é regulamentada pelo Conselho Federal de Psicologia, pelo Conselho Federal de Medicina, pelo Conselho Federal de Odontologia, pelo Conselho Federal de Fisioterapia, né, e terapia ocupacional mais recentemente. Então, a rigor, só poderia fazer hipnose quem é médico, psicólogo, dentista, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional. Mas, como não existe, né, uma regulamentação, tem pessoas de todas as áreas aí que fazem... vou fazer uma transição de carreira, vou fazer um curso de hipnose lá de final de semana, que dá um certificado gigante, né? E vou começar a atender pessoas, né? E você está trabalhando com a saúde mental das pessoas, que é uma coisa extremamente séria, né? Então, se você não tem o conhecimento necessário, você vai trazer mais prejuízos para a saúde mental das pessoas do que
do que solução. Do que solução. O problema é justamente esse, né? As pessoas que não têm um conselho, né, para qual você tem que dar satisfação, as pessoas fazem no meu caso, o Conselho de Psicologia, o CRP, as pessoas fazem promessas absurdas, né? Em uma sessão, 2 sessões, 3 sessões, vou curar uma depressão, por exemplo, né? Então, isso é grave, né? Então, e assim, com muitas coisas, né? Não estou dizendo só com relação à hipnose. Tem uma psicóloga mexicana chamada doutora Teresa Robles, que ela fala assim, você aprender a hipnotizar é a mesma coisa que você aprender a aplicar uma injeção. Em 5 minutos você aprende. Mas agora, o que você coloca ali dentro da seringa, você tem que fazer 5 anos de faculdade para você saber o que você coloca, né? Então, hipnotizar é fácil, né? Uma das coisas mais fáceis que tem. E as pessoas acham que você tem que ter um dom, um poder, alguma coisa assim, né? Mas é uma coisa bem simples, né? Que qualquer pessoa pode aprender. Só que usar isso para tratamento de outras pessoas, isso é um problema sério. Você falou agora há pouco, Robson, da questão da resposta que a pessoa dá, do grau de resposta que a pessoa dá para, não diria eficácia ou efetividade da hipnose, mas alguns aprofundam mais. Como que se dá isso? É uma questão natural de cada pessoa ou de voluntariado? Olha, quero colaborar com esse processo que eu vou ser submetido para tentar resolver um problema meu, ou não é uma coisa natural, depende de outros fatores? Existe uma questão genética envolvida nisso, né? Algumas pessoas elas têm uma facilidade para entrar em graus mais profundos de hipnose, e um dos graus mais profundos é o que nós chamamos de sonambúlico. Não é esse negócio da pessoa falar ou andar dormindo, mas é um termo, né, da hipnose, que é esse grau mais profundo. A pessoa tem alucinações, come cebola achando que é uma maçã e tal. Como eu disse, só 15% das pessoas entram nesse estado mais profundo, né? Agora, tem uma questão também, assim, André, toda hipnose ela é uma auto-hipnose. Eu não hipnotizo ninguém, eu sou um guia. Falo, André, vai por aqui que você vai chegar na hipnose. Se você segue aquilo que eu estou falando, você vai chegar na hipnose, eu vou conseguir ajudar você. Quando eu faço palestra sobre hipnose, André, eu faço essas coisas, das pessoas ficarem com as mãos coladas, esquecer o nome. E você consegue fazer isso? Você fala assim, André, fica com a mão colada, eu vou ficar. Então, eis a questão. As pessoas respondem de formas diferentes à hipnose, né? Então, quando eu estou fazendo uma palestra, sei lá, tem 100 pessoas, 200 pessoas, eu faço esse teste de mãos coladas e, sei lá, 40 pessoas, 20 pessoas vão ficar com as mãos coladas. Então, essas pessoas elas respondem de formas mais intensas. Aí, eu chamo essas pessoas... Mas é um grupo, né? É uma coisa geral, né? Não é focado em uma pessoa, não é isso? Você está falando, vamos supor... Estou falando de um grupo, por exemplo. Um grupo mesmo. Isso. Né? Tem 100 pessoas lá, 20 vão ficar com as mãos coladas. Essa é uma média, tá? Então eu pego essas pessoas, essas 20 pessoas, e vou deixando os fenômenos mais complexos. Fazer a pessoa esquecer o nome, esquecer o número. Nem todo mundo vai esquecer o nome, nem todo mundo vai esquecer o número, né? Então as pessoas respondem de formas diferentes à hipnose. Só que nessas palestras as pessoas acham, as outras pessoas que não ficaram com as mãos coladas, elas chegam e falam assim, duvido que você me hipnotize. Porque ela acha que tem que ficar com a mão colada e acha que tem que esquecer o nome. Isso não acontece. Todas as pessoas respondem de formas diferentes. Eu não consigo hipnotizar ninguém, André, contra a vontade dela, né? Porque basta a pessoa não seguir aquilo que eu estou falando. Só que quando a pessoa vai no consultório, ela tem um problema. Ela quer resolver o problema. Ela paga para isso. Então, no consultório, a pessoa ela tende a colaborar ao máximo para que o resultado seja o mais eficiente possível. Então, assim, existe uma questão, um componente genético, e existe uma questão também do desejo, da motivação da pessoa passar pelo processo para conseguir resolver e superar aquele problema dela. Ô Robson, eu gostaria que você deixasse seu Instagram aqui pro pessoal. A gente vai encerrar a entrevista já. Deixa o Instagram para quem quer saber mais desse assunto, porque realmente é um assunto que chama muita atenção, né? E ainda tem, acho que, muito mito em torno disso tudo, né? Tem. Eu deixo o Instagram, eu falo dos mitos. Dá tempo ou não? Fala dos mitos. Tá. São 3 os mitos principais. Mito de ficar inconsciente. A pessoa acha que durante a hipnose ela dorme, apaga, esquece. Não existe nada disso. A pessoa fica consciente o tempo todo. É uma técnica introspectiva. Basicamente, qual que é a sensação? É uma sensação muito agradável de relaxamento, André, onde você fica prestando atenção naquilo que eu estou falando. Basicamente é isso. O segundo mito. As pessoas acham que quem faz hipnose tem poder sobre quem está hipnotizado.
O meu consultório fica no sexto andar. Você fala, André, pula aqui do sexto andar. Você não vai fazer isso. André, faz um Pix de 50 mil reais para mim. Você não vai fazer isso. Se eu tivesse poder sobre as pessoas, André, eu não precisaria trabalhar de segunda a sexta, das 9 da manhã até as 8h30 da noite. Né? É verdade. Eu teria pessoas sob meu poder, depositando dinheiro na minha conta, fazendo o que eu quisesse, e isso não tem absolutamente a mínima possibilidade de acontecer. Terceiro mito. As pessoas falam assim, Robson, eu tenho medo de não voltar. Eu falo, você acha que você vai para Nárnia, Caverna do Dragão, outro planeta? As pessoas acham que a hipnose é uma viagem, né? Então você não vai para lugar nenhum. Se você está no estado mais profundo de hipnose, André, e se o seu celular vibra, você sai da hipnose ou para atender o telefone porque a ligação é importante, ou para desligar o celular porque vai atrapalhar a sua concentração. Se tocar o alarme de incêndio, você vai sair da estado de hipnose para sair correndo. Né? Então não existe isso de não voltar. Você falou que um fenômeno de hipnose que aconteceu aqui, pelo menos para mim, né? Você falou que do tempo da duração da entrevista, você já estava falando para passar o Instagram, significa que o nosso tempo está esgotado e para mim passou super rápido. Então isso foi Você vê como é que é, né? Passou rápido para mim também. Foi uma distorção do tempo, a impressão de que o tempo passou mais rápido. Bom, meu Instagram é @robson.santos.psicólogo. Então lá tem vídeos onde eu faço hipnose, tem os depoimentos dos meus pacientes, né? Tem várias explicações e quem quiser pode mandar mensagem para mim através do Instagram também. Um abraço, Robson. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço o convite. Muito obrigado.